E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Sou o professor Fábio Ross e vamos dar sequência então à matéria de ecologia. Hoje vamos falar então sobre pirâmides ecológicas. O que é pirâmide ecológica, galera? Assim como na cadeia alimentar, na teia alimentar, a pirâmide ecológica ela é uma representação gráfica de como que é passado o fluxo de energia de um indivíduo para o outro. Isso mesmo, a gente vai estudar aqui como que o indivíduo vai fornecer energia para o outro através dos níveis tróficos, correto? Nas pirâmides ecológicas, então, a gente vai ter três tipos de pirâmides. As pirâmides numéricas, as pirâmides de biomassa e as pirâmides de energia. Isso mesmo, são três tipos. Nas pirâmides numéricas, galera, como o próprio nome já diz, ela vai tratar da quantidade de indivíduos que existem naquela pirâmide, correto? Ó, vamos dar uma olhada aqui então para eu começar a explicar para vocês. Na pirâmide numérica aqui, eu vou explicar primeiro aqui como que é dividida, tá? A gente vai ter aqui a base da pirâmide em todas as cadeias, tá? Em todas as pirâmides, a base sempre vai ser um produtor, correto? Sempre vai ser aquele indivíduo que é capaz de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, vai gerar ali sua fonte de energia que é a glicose, correto? Então a base da pirâmide sempre vai ser o produtor, correto? No caso aqui então, o segundo nível trófico aqui vai ser o consumidor primário, que provavelmente vai ser um herbívoro, tá? E depois o consumidor secundário aí, que vai ser um carnívoro. Então nessa pirâmide numérica aqui, a gente consegue ver que a base dela é formada por 5.000 plantas. No caso eu coloco capins, 5.000 capins. Esses 5.000 capins vão ser responsáveis por alimentar aqui 50 coelhos. Isso mesmo, 5.000 capins vão alimentar 50 coelhos, que por sua vez vão alimentar 5 cobras. Tá? Vocês conseguem ver que conforme vai passando um nível trófico para o outro, vai diminuindo esse número. E como eu estou tratando de número, eu chamo ela de pirâmide numérica. Beleza? Só que na pirâmide numérica, a gente consegue ter então uma pirâmide invertida. Ou seja, ela não vai ser mais aquela pirâmide tradicional, que eu chamo de pirâmide direita. Então eu vou ter uma pirâmide invertida. Por que vai ser invertida, professor? Porque a base dela vai ser menor em relação aos outros níveis tróficos. Mas como assim? Vamos pegar aqui um exemplo, uma árvore. A gente pegar um ipê lá. Um ipê, ele consegue alimentar 500 besouros, que por sua vez, esses 500 besouros vão alimentar 50 aves. Então vocês conseguem ver que a base ela é menor em relação ao segundo nível trófico, que é o consumidor primário. Então quando a gente tem uma base menor em relação ao outro nível trófico, a gente chama ela de uma pirâmide invertida, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Se a gente tivesse aqui vamos pensar assim, uma árvore frutífera, certo? Vamos colocar lá uma pitangueira. Ela consegue alimentar várias aves, correto? Então, uma árvore vai alimentar lá, vamos colocar assim, 10 aves. Então, um indivíduo alimenta 10 indivíduos. Então, a base não é menor em relação à quantidade de indivíduos que vem depois? Então, eu chamo isso de uma pirâmide numérica invertida, correto? Já na pirâmide de biomassa, ela é bem parecida. Sim, ela é bem parecida com a pirâmide numérica. Porque a pirâmide de biomassa, galera, vocês conseguem ver que ela vai tratar de quantidade de peso ou massa corpórea, tá? Por isso biomassa, se chama de massa corpórea. Se pegar aqui o professor aqui, bonitão, saradão, com seu abdômen saliente aqui, o professor ele tem uma biomassa, correto? Então essa quantidade de biomassa a gente vai calcular na pirâmide ecológica, tá? Então vamos vir aqui, ó. Eu coloco aqui, como eu disse para vocês, a base é sempre um produtor. Então eu coloco que 500 quilos de capim, eles conseguem alimentar 100 quilos de besouro, que por sua vez consegue alimentar 10 quilos de aves. Ela é bem parecida com a pirâmide numérica. Só que aqui a gente está relacionando a biomassa. Então a gente vai ter ali no enunciado do exercício alguma coisa ali trabalhando com gramagem, quilogramas, gramas e por aí vai. Se você estiver trabalhando com isso, você está falando uma pirâmide de biomassa. Assim como na pirâmide numérica, a pirâmide de biomassa, a gente consegue também ter uma pirâmide invertida, tá? Só existe um tipo de pirâmide invertida na pirâmide de biomassa, que é uma pirâmide marinha, onde a base ela vai ser menor do que
o segundo nível trófico aqui, o consumidor primário. Tá? O que quer dizer? Essa base aqui ela é formada por fitoplânctons. O que é fitoplânctons? Fitoplânctons, galera, são algas que são capazes de fazer fotossíntese e eles têm uma alta taxa de regeneração muito alta, uma regeneração não, de reprodução muito alta, tá? Então, quem se alimenta dos fitoplânctons são os zooplânctons. Só que eles vão se alimentando desse fitoplâncton, só que eles vão se reproduzindo muito rápido, que o zooplâncton não consegue acabar com ele, tá? Vamos pensar assim, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Desculpa. O fitoplâncton, vamos pensar que ele é uma carne, tá? Você vai lá no seu churrasco, você coloca uma carne para assar, 5 quilos de carne lá. Você tá lá, vai servir o pessoal, você pegou desses 5 quilos, você cortou lá 3 quilos, colocou lá na mesa, começou a cortar. A hora que você voltou, aqueles 2 quilos se multiplicou, cresceu de novo, voltou a ser 5 quilos. Você, epa, era lá. Foi lá, cortou mais 3 quilos, deixou 2 quilos lá, começou a cortar. A hora que você voltou, aqueles 2 quilos voltou de novo a 5 quilos. Então, o fitoplâncton é mais ou menos isso. Ele tem uma alta taxa de reprodução tão rápida que eles não conseguem acabar. Só que eu coloco que ele é menor que o zooplâncton, porque os zooplânctons estão se alimentando. Só que a hora que eles param, vamos colocar assim, para descansar um pouquinho, eles já se reproduziram novamente, certo? Então a única parte da pirâmide de biomassa que a gente vai ter uma pirâmide invertida vai ser nesse exemplo aqui. Aqui em cima do zooplâncton a gente ia ter os peixinhos que iriam se alimentar desses zooplânctons, tá? Então ficou bem claro essa questão aqui da pirâmide numérica e a pirâmide de biomassa? Ela é bem parecida, só que aqui a gente trata de quilos, de peso, de biomassa, e aqui a gente trata ela de números. Então, galera, ó, vamos falar então agora aqui sobre a pirâmide de energia. A pirâmide de energia, ela quer dizer o quê? É a quantidade de calorias que cada indivíduo vai produzir e vai passar de um indivíduo para o outro. Lembra lá na cadeia alimentar que eu falei para vocês que quando um animal ele produz uma quantidade de energia, ele vai utilizar essa energia para se desenvolver, para se reproduzir e vai deixar uma quantidade armazenada? Somente essa quantidade armazenada que vai passar para o próximo nível trófico, para o próximo indivíduo. E assim vai acontecer com o outro também. Ele vai absorver essa quantidade que ele pegou do indivíduo anterior, vai utilizar um pouco e o que deixou armazenado vai passar para o próximo indivíduo. Então, eu coloco que na pirâmide de energia não existe uma pirâmide invertida, porque conforme vai passando de um indivíduo para o outro, ela vai diminuindo. Não tem como um indivíduo produzir menos energia e passar mais para o outro, certo? Então aqui, ó, como eu disse para vocês, a base é sempre um produtor. O primeiro nível trófico é um produtor. O segundo nível trófico é um consumidor primário, provavelmente um herbívoro. E o terceiro nível trófico, um consumidor secundário, que vai ser um carnívoro. Então, ó, esse produtor ele foi capaz de produzir 20 mil calorias. Então, ele utilizou essas calorias para poder se desenvolver, crescer, se reproduzir. E o que sobrou, ele vai passar para o próximo indivíduo. Tá? Vamos colocar aqui que aqui era uma árvore, daí veio lá uma girafa e se alimentou dessa árvore. Ela pegou lá, vamos colocar... se alimentou e pegou lá 10 mil calorias, tá? Dessas 10 mil calorias, a girafa pegou, utilizou essas 10 mil calorias para poder se desenvolver, crescer, se reproduzir e sobrou 500 calorias. Quando o leão foi e se alimentou dessa girafa, ele pegou essas 500 calorias e utilizou para poder se desenvolver, crescer, correr, se reproduzir, caçar. E o que sobrou foi 30 mil calorias, tá? Então é isso que ele vai passar para o outro indivíduo. Correto? Então, vocês conseguem ver que a quantidade de caloria produzida sempre vai diminuindo. Não tem como eu falar assim, esse daqui produziu 20, esse aqui vai produzir 50 mil. Não tem como, porque ele absorveu uma quantidade menor, não tem como ele produzir energia, porque o único indivíduo que produz é o produtor. Correto? Então, por isso que eu digo para vocês que na pirâmide de energia sempre vai ser uma pirâmide normal, uma pirâmide direita. Correto? É uma pirâmide onde o fluxo de energia é unidirecional, sempre vai em linha reta, correto? Bem, galera, então a gente viu aqui na aula de hoje que existem 3 tipos de pirâmide. Pirâmide numérica, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Somente na pirâmide numérica e na de biomassa que a gente vai ter uma pirâmide invertida, certo? Na pirâmide de energia é sempre um tipo só, tá? É pirâmide direita.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Se não ficar alguma dúvida, tiver algum coisinha que vocês não entenderam, deixa embaixo aqui nos comentários aqui que eu vou estar lendo e vou estar respondendo. No mais é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Fui!